Graça e paz. Dando continuidade, né, ao nosso assunto, eu quero falar de 4 coisas que nos tornam vulneráveis. Vulneráveis, né, ao acesso ao nosso campo emocional. A primeira dela é quando você tem necessidade de aprovação. Você não sabe dizer não. Então o que acontece? Você se torna aquela pessoa que é a boazinha, né? Ai, a fulana, vão comigo ali. Aí você não quer ir, mas você vai, porque, mas se eu não for, ele ficar chateado ou ela ficar chateada. Fulano, me empresta um dinheiro. Aí você, eu tenho que emprestar, né? Porque senão, e se a pessoa ficar chateada? Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Você acaba se tornando um burro de carga dos outros, né? Por quê? Porque você, no final, sabe o que acontece? No final, você é um grande egoísta. Você é uma grande egoísta. Porque o seu ego é tão grande que você tem que ser a boazinha. Você tem sempre que ser a boazinha. Porque quando nós aprendemos a falar não, existe uma meia dúzia de pessoas que vão ficar com raiva de nós. Que não vai gostar do que você falou, que vai... Problema. Se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Problema. É assim como as pessoas, né? Às vezes vai na igreja, assiste um culto e fala, eu não gostei do culto hoje. Meu irmão, pelo amor de Deus, o culto não é para você não, o culto é para o Senhor. É Deus que tem que gostar. Não é você que tem que gostar. A igreja não é lugar de entretenimento, não. É lugar de adoração ao Senhor. É lugar de adorar o Senhor. É lugar de buscar a presença de Deus. É lugar de nós nos quebrantarmos, derramarmos diante do Senhor. Não é lugar para você falar se gostou ou não gostou. Gostou ou não gostou é quando você vai assistir um filme no cinema. Não gostei desse filme. É quando você vai compra uma roupa. Eu não gostei dessa roupa. Mas o culto, quando você vai prestar um serviço para o Senhor, não é você que tem que gostar, não. É o Senhor que tem que gostar. Então, nós temos que parar de ser essa pessoa, sabe? Boazinha que, eu não vou falar sobre esse assunto não, porque o fulano vai achar que eu tô falando para ele. Problema é do fulano. Se Deus tá falando que é para você falar, você vai falar. Agora, se o fulano gostou, bem, se ele não gostou, amém. Se ele aceitou aquilo como uma correção, glória a Deus, que bênção para ele, porque ele vai se corrigir, ele vai ser abençoado. Agora, se não pegou, você fez a sua parte. A nossa parte é semear a semente. Agora, se ela vai cair no terreno fértil ou não fértil, isso já não é um problema nosso. Se a pessoa está com o coração endurecido para a palavra, se está como o próprio Paulo já nos advertiu lá em 1 Timóteo, que nos últimos dias os homens teriam comichões no ouvido, eles não gostariam de ouvir, não vão querer mais ouvir a sã doutrina, aí o problema não é nosso que apregou a palavra. O problema é da pessoa que ouviu. Agora, o que ela vai fazer com aquilo que ela ouviu? Se ela vai obedecer, olha, que ótimo para ela. Se ela não vai, também é problema dela. Problema dela. Isso não tem que atingir o nosso campo emocional, de eu ficar chateada. Eu preguei isso aqui, fulano vai pensar que é para ele. Problema. Deus te deu a palavra? Então, a responsabilidade é de Deus, não é sua não. Eu penso dessa forma. E eu nunca deixo de falar aquilo que Deus me ordena falar. Agradando, como Pedro falou, né, lá no Sinédrio, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Nós não precisamos ficar procurando aprovação de homem, validação de homem. Porque quando nós precisamos entender quem nós somos, e quando nós sabemos quem nós somos, nós aprendemos a dizer não. A dizer não. E a pessoa, então, que não sabe dizer não, é porque ela é uma grande egoísta. Ela quer sempre ser a boazinha. Ela nunca vai querer enfrentar uma situação. Mas se eu dizer não e a pessoa ficar com raiva de mim, problema da pessoa. Não é seu amigo de verdade, porque o amigo de verdade, ele sabe ouvir o sim e o não. Ele sabe se você... Ele não quer te prejudicar. Se o que ele está te pedindo vai te prejudicar, e se ele for seu verdadeiro amigo, ele não vai se chatear porque você disse um não. Então, nós temos que aprender, né? Se nós não aprendemos a dizer não, o nosso campo emocional ele fica vulnerável. Nós nos tornamos burro de carga. E aí, nós vivemos a vida de todo mundo, menos a nossa. Vivemos a vida do fulano, do ciclano, ajudando um, ajudando o outro, fazendo isso, fazendo aquilo pro outro. E a sua vida, os seus planos vai ficando para trás.
Porque você tem que ser a boazinha, você tem que ficar socorrendo todo mundo, você tem que resolver o problema de todo mundo. E o seu? E o seu problema? E a sua carência afetiva? Porque isso é. Né? O próximo passo aqui é falar sobre isso. Então, o que nós temos que entender? Aprender com as crianças. As crianças, elas dizem não com uma facilidade, né? Às vezes o pai fica até sem graça. Você vai pegar uma criança e falar, não, não. Né? Você vai dar alguma coisa, não, não quero. Por quê? Porque a criança ainda não tem o ego inflado. A criança ainda não tem. Então ela tem muita facilidade em dizer não. Ela sabe dizer não porque ela não tem esse ego inflado. Mas nós, né, com o nosso ego inflado, muitas vezes não queremos falamos sim, falamos não, querendo falar sim. Então aprenda a dizer não. Segunda coisa, carência. Tem pessoas que vivem de migalhas. Ela precisa de atenção todo tempo. Ela depende que alguém ligue para ela, né? Ai, fulano não me ligou. Ai, fulano não me ligou hoje. Fulano sempre me liga. Ela depende do ciclano. Ai, meu Deus, fulano não me cumprimentou. Ai, o que é isso? Isso aí é carência. É carência. E essa carência, ela tem que ser suprida em Deus. Não é nos homens, não. Não é a companhia ou o telefonema de alguém ou alguma coisa que vai suprir essa carência sua, não. Uma pessoa carente, né? Ela fala assim, eu vou me casar para eu ser feliz. E ela projeta toda a sua carência na outra pessoa. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Porque a outra pessoa, muitas vezes ela não vai conseguir suprir carência sua da sua infância, carência que talvez veio de pai e de mãe. Como que o esposo vai suprir uma carência que vem de pai e de mãe? Uma carência que veio lá, né, às vezes até mesmo do útero, porque lá dentro do útero você sentiu que não ia ser amado, lá dentro do útero você sentiu que a mãe quis te abortar, e aí veio a carência, veio a insegurança, veio o medo. Como que um marido vai suprir isso? O único que pode suprir isso é Deus. Né? E você mesmo, liberando perdão, né, para a pessoa que te feriu lá no passado, ressignificando esse passado. Então, se você não consegue ser feliz sozinho, isso significa que você tem muita coisa aí para ser curado. Porque quem é curado consegue ser feliz, né? Estando acompanhado ou não, porque é uma pessoa resolvida na vida, é uma pessoa que não é vulnerável, que o seu campo emocional não está vulnerável a ataques de pessoas, ataques do diabo, de setas malignas que ele vai lançar na sua mente, e sempre vai acontecer, né? Porque o inimigo ele vai usar o quê? Tanto o inimigo quanto o Espírito Santo, ele vai vir numa embalagem humana. Alguma pessoa vai te ferir. Nós vivemos no mundo, nós vivemos com pessoas, e pessoas ferem, mas pessoas também curam, né? E é isso que é importante. Outra coisa, quando a pessoa tem problema com a autoestima, ela fica vulnerável. Seu campo emocional fica vulnerável. Tem gente que constrói a autoestima daquilo que os outros falam, ou da cultura, ou que a mídia diz. Aceita o tempo inteiro o que os outros dizem. É aquela pessoa voltando lá no problema da identidade. Voltando ao problema da identidade. A sua autoestima ela é construída de uma forma toda errada. Ela é construída de acordo com aquilo que as pessoas falam. Ela é construída de acordo com o que a mídia dita. Não, se a mídia falou que agora eu tenho que usar cabelo grande, então eu tenho que deixar meu cabelo crescer, porque agora tá na moda. Não, porque então você começa a ser refém da mídia. Você passa a ser refém do que os outros falaram. Você passa a ser refém de tantas outras situações. Então nós precisamos entender isso e aprender sobre isso. Que a minha autoestima, o que é autoestima? É como eu me sinto. E autoimagem é como eu me vejo. Então nós estamos falando das duas coisas, né? Tanto o problema como a autoestima, que é aquilo que você sente, e uma autoimagem é como você se vê. Você precisa se ver como Deus te vê. Uma pessoa que é um filho, que tem uma identidade de filho. Deus te vê como filho. Agora, se você se vê
como bastardo, se você se vê como um mendigo emocional, aí é um problema que você tem que resolver. Ninguém vai resolver isso para você. É você que tem que chegar à conclusão de que você precisa resolver isso. E o problema é o que? A identidade. O que é mais fácil, irmãos? Mudar, né, todo mundo. Ou mudar você. O mais fácil é mudar eu, né? O mais fácil é mudar você, porque nós não conseguimos mudar todo mundo. Então, se eu for criar uma autoimagem, a minha autoestima, ela for baseada no que as pessoas falam. Ah, fulano falou. Ai, fulano falou que eu tô gordo. Ai, meu Deus, acabou meu dia. Ai, fulano falou. Ai, nossa Deus, agora eu fiquei triste. Ah, não sei. Não, peraí. Então você tá muito vulnerável. Você tem que saber, né? Você tem que construir isso. É sua autoestima, você precisa blindar. Nós estamos falando de blindar o nosso emocional. Não deixar que palavra dos outros entre no nosso campo emocional para nos ferir, né? Para criar autoestima. A autoestima ela é criada naquilo que Deus fala, da nossa identidade em Deus. Identidade de filho. Então, quando eu entendo que eu tenho um pai, que eu sou filho, que eu tenho um pai, que é provedor, que é protetor, que ele que afirma a minha identidade. Um pai que me coloca limites, porque isso também é papel do pai, né? Que nós precisamos ter limites. Então, quando eu entendo isso, eu consigo entender o que é a minha identidade, quem eu sou em Cristo. E quando você não está convicto dos seus propósitos, isso também gera o quê? Uma vulnerabilidade no nosso campo emocional. Por quê? Se você não está convicto dos seus propósitos, é aquela pessoa assim, as pessoas sempre querem respostas prontas. Então a pessoa chega para você e fala assim, eu não sei, o que você acha? Ela quer que você decida por ela. Só que nós não podemos decidir pelo outro, nós podemos decidir por nós. Aí a pessoa fala assim, o que você acha? Eu separo ou não separo? Não, isso é um problema pessoal. Pessoal. Eu fico no meu trabalho ou eu saio do meu trabalho? Também é um problema que é a pessoa que tem que... Ela que trabalha lá. Ela é que sabe as responsabilidades financeiras que ela tem, os compromissos que ela tem. Ela é que sabe, né, o currículo dela. Se ela vai mandar o currículo para outras firmas, se ela vai conseguir ganhar o mês que ela ganha lá. Se é bom para ela ou não. A gente pode até ouvir, né, ouvir a pessoa, que é o que a gente faz. A gente ouve a pessoa. Agora, a decisão é da pessoa e nós não podemos decidir por ninguém. Posso falar com a pessoa assim, separa do seu marido. Peraí, eu não tenho esse poder não, ué. Esse poder é dela. E essas pessoas, sabe, que não querem tomar decisão, que quer ficar encontrando respostas prontas, são aquelas pessoas que adoram, que não lê palavra, que não lê a Bíblia, que não tem intimidade com Deus e adoram encontrar um profeta para dizer, eis que te digo. Oh, nossa, encontrou a resposta pronta. Mas nós não fomos, sabe? Nós somos feitos para ter intimidade com Deus. Se nós somos filho tem que ter intimidade com o Pai. E quando nós temos intimidade com o Pai, nós não precisamos procurar resposta em ninguém, porque a resposta está em Deus. A resposta vem de Deus. É Ele que nos instrui, é Ele que nos ensina. A palavra de Deus fala lá no Salmo 25, quem é o homem que teme ao Senhor? O Senhor o ensinará no caminho que deve escolher. Se você teme ao Senhor, o Senhor vai te ensinar o caminho a escolher. Não o homem. Não a pessoa. Aí você separa, fulano falou que era para eu separar. Uai, sua vida é o quê? Você é marionete na mão de alguém? Porque o profeta falou que eu vou ser isso assim. O Espírito Santo falou isso com você? O Espírito Santo confirmou isso no seu coração? Então por que você está vivendo essa parte? Por que você está vivendo daquilo que o outro falou? Ouça aquilo que o Espírito Santo fala no teu interior. Ouça aquilo que o Espírito Santo, ele testifica. Ele testifica. E o Espírito Santo é tão maravilhoso, né? Que fala que ele próprio testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, ele mesmo está testificando a nossa identidade em Deus. Então, se você tem o Espírito Santo para te guiar, para te direcionar, para que você vai ficar procurando atrás de profeta? Menino, vai lá na igreja de fulano, vai lá uma pessoa que profetiza até o CPF. Não precisa profetizar meu CPF, não, que eu já sei ele de cor.
né? Que profetiza até não sei o quê. Aí vai lá, alota a igreja para ouvir profecia. Mas pergunta se alguém ali quer compromisso com Deus. Se alguém ali quer buscar dentro da palavra, quer pagar, né? Não vou falar pagar o preço, porque Jesus já pagou o preço. Mas quer estar ali em oração, em jejum, buscando a resposta que vem de Deus. Porque a resposta que vem de Deus, ela é certa. Ela não vai te jogar no buraco, não. Com certeza. Ela não vai te jogar no buraco. Outra coisa. Essa questão das pessoas querer resposta pronta, porque ela não está convicta do seu propósito, isso reforça o quê? A sua passividade, a passividade da pessoa. A pessoa vai estar sempre passiva, sempre esperando que o outro traga a resposta para ela. Tem pessoas, né, também, desculpa, que ela não quer decidir porque ela fala assim, se eu decidir errado. Gente, se decidiu errado, aprende ali com aquele erro. E quantos erram? Quantas vezes a gente erra na vida? A gente erra. E a gente aprende com o erro e da próxima vez a gente acerta. Não é isso? A gente aprende a acertar errando. Quando você faz um dever de casa, tá errado, chega lá, a professora corrige, aí você, aquilo foi até bom, você errou, porque agora você vai gravar que a resposta sua estava errada e que a certa é aquela que a professora te ensinou. Você vai abrir sua mente ainda mais para aprender o certo. E então tem pessoas que elas não querem se curar. Por quê? Porque elas querem ter atenção. Você já viu aquela pessoa assim que ela nunca quer, ela tá depressiva, mas ela não quer sair da depressão, porque enquanto ela tá depressiva, ela tem a atenção da família. Não, se eu sair da depressão, ninguém vai me dar atenção. Então ela sempre tá. São as pessoas vitimistas, pessoas que carência demais. Então o campo emocional dela é totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Não tem como blindar. Como que blinda esse campo se a pessoa ela mesmo quer ficar doente para ter atenção dos outros? Ela não quer se curar. Mas existem pessoas assim. Existem. Então, vou concluir aqui, né? Nosso vídeo já está ficando muito grande. Blindar. Não entre no campo emocional de ninguém. E não permita que ninguém entre no seu campo emocional. São palavras, né? Palavras que as pessoas falam e você aceita aquilo como verdade na sua vida e aquilo passa a te trazer uma enfermidade, porque você acredita naquelas palavras e você entristece por causa daquelas palavras e aquilo vai minando, né, as suas forças. Outra coisa, tira o poder das palavras com que as pessoas te ferem. É você que dá poder para essas pessoas falarem isso. Então tira o poder. E para finalizar, diga para a pessoa, tá tudo bem. Se a pessoa chegar para você e disser assim, olha, mas eu pensei que você era diferente. Você pensou. Eu tinha uma expectativa que você... você tinha expectativa. Tá vendo? Ele tá falando só dele, não tá falando nada de você. Eu queria que você... Ele tá falando dele. Você não... Eu pensei isso. Mas alguma vez você me falou isso? Nós alinhamos isso? Porque se eu tiver alinhado isso com você, eu tenho que te pedir perdão. Mas se eu não alinhei isso, a expectativa é sua. Pega ela e faça com ela o que você quiser. Ela não é minha. Ela não é minha. Eu sei quem eu sou. Eu sei, né, a pessoa que eu sou, eu sei a responsabilidade que eu tenho e eu sei o que eu disse. Agora, o que eu disse, eu vou cumprir com ele. Agora, o que você imaginou na sua mente, eu não tenho nada a ver com isso. E é isso que nós temos que ser com as pessoas. Você imaginou? Olha, a imaginação é sua, não é minha. A imaginação é sua, não é minha. Infelizmente, eu não posso fazer nada com aquilo que você imaginou. É você que tem o poder, né, de fazer algo com essa sua imaginação. Amém? Espero, né, que esse vídeo possa ter te ajudado, traga alguma luz. E se você, né, foi abençoado, deixa seu like, compartilha com outras pessoas. Se ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Terei o maior prazer, né, em responder, buscando, né, a direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.